Influencer brasileira de 8 anos ganha prêmio de melhor apresentadora na categoria Mirim em New York. Em Las Vegas, brasileiros vencem campeonato mundial de jiu-jitsu e sobem no pódio. Nas quadras, brasileiras Bia e Luísa avançam na fase de duplas do US Open em New York. Na Pensilvânia, a polícia segue no 6º dia de buscas ao brasileiro que fugiu da prisão. E governo federal divulga informações sobre como os moradores de 3 estados podem pedir ajuda por causa dos estragos causados pelo furacão Idália. Mas muito cuidado com os falsos agentes do governo ou construtores. É que no período pós-furacão acontecem muitos golpes. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando de uma brasileirinha que acabou de completar 8 anos, mas que já tem mais de 2 milhões de seguidores na internet. Pois é, olha, essa influencer mirim faz tanto sucesso que foi chamada para receber o título de revelação infantil em uma premiação brasileira em New York. A Carolina Camargo conversou com a Sofia Eldo, esse fenômeno na internet. Horas antes da premiação especial, Sofia Eldo estava assim, animada, passeando por New York e criando conteúdo para o seu canal com a ajuda da mãe. E a primeira visita dela à Big Apple também foi para celebrar uma data especial. Quando eu pousei, eu fiquei muito emocionada. Porque acho que meu sonho é vir para Nova York. Aí eu pousei em Nova York bem no dia do meu aniversário. A comemoração dos 8 anos da Sofia vai entrar no topo da lista dos mais de 20 títulos que a pequena influencer coleciona. Ela veio receber o prêmio de melhor apresentadora infantil no Portuguese Brazilian Awards. A primeira criança que vai receber esse prêmio vai ser eu, então eu tô muito feliz. É um título muito grande, assim, uma emoção, né? Eu como mãe, né? Assim, eu fiquei muito feliz, emocionada, muito orgulhosa da minha filha. Foi graças ao esforço da mãe e empresária Cidiane Ferreira Eldo que o fenômeno Sofia Eldo surgiu. A menina começou fazendo desfiles no colo dela aos 7 meses. Depois participou de fotos, campanhas, venceu concursos e foi crescendo. Hoje, são mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e um canal no YouTube onde ela apresenta um programa educativo. Hoje nós vamos fazer um mendilzinho. Agora eu estou pintando o olho dele. E agora é só botar ele para dançar. Os vídeos chegam a ter mais de 40 mil visualizações na internet. Eu acho que ela ser autêntica, do jeitinho que ela é, que é o que ela encanta todo mundo. Eu acho muito legal. Não sei explicar, é muito legal ser famosa. Alguém duvida que essa brasileirinha gosta do sucesso? À noite, a influencer mirim subiu ao palco com passos firmes e certeiros. Recebeu o cobiçado prêmio e esbanjou simpatia. Estou muito feliz por estar aqui em Nova York e receber esse prêmio tão importante. O Portuguese Brazilian Awards existe há 8 anos e reconhece os profissionais brasileiros e portugueses que se destacam no mundo em diferentes áreas. Parabéns para essa brasileirinha aí. E olha, ainda falando de prêmios, o final de semana foi de vitórias brasileiras no Campeonato Mundial Master de Jiu-Jitsu, que aconteceu em Las Vegas, Nevada. E olha, gente, entre os destaques está a Larissa Antunes, que ganhou 2 vezes em diferentes categorias, arrasou e vai levar agora para casa 2 medalhas de ouro, uma delas que dá para ela o título de campeã mundial. Larissa Antunes, que mora em New York, subiu 2 vezes ao pódio e levou o ouro nas categorias peso, pena e absoluto. Aos 31 anos, a lutadora que começou a carreira há 3 anos leva para casa o título de campeã mundial Master de Jiu-Jitsu e 2 medalhas. Obtive a primeira colocação na categoria e a primeira colocação no Open Class, que é todos os pesos da faixa. Moro aqui nos Estados Unidos cerca de 6 meses. Sou da equipe Lotus Club, do professor Carlos Eduardo. Quero agradecer a equipe por todo o suporte, trabalho, treino, estudo, uma vida corrida. Mas quero mostrar para vocês que é possível
quando você tem um sonho e você corre atrás. A goiana Elaine Araújo conquistou a medalha de prata no campeonato e virou vice-campeã mundial de jiu-jitsu. Já no masculino, o amazonense Luiz Neto foi bronze no Mundial de Jiu-Jitsu Master categoria pesada. Outros 20 atletas brasileiros se classificaram também nas lutas e tiveram o nome destacado no site oficial da IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Que incrível! E a gente segue falando sobre a conquista dos brasileiros no esporte mundial. Agora a gente traz os destaques de duas tenistas, a Bia Haddad Maia e a Luísa Stefani. As duas estão avançando na categoria de duplas do US Open, que acontece em New York. Bia Haddad, que faz dupla com a bielorrussa Victoria Azarenka, venceu a última etapa do slam e vai para as quartas de final. E nessa tarde, a Luísa Stefani, que faz dupla com a norte-americana Jennifer Brady, venceu e se classificou para a semifinal do torneio. Agora é torcer para a Bia Haddad vencer a próxima rodada para também ir para a semifinal. E aí pode ter duelo entre as brasileiras, o que garantiria uma representante do Brasil na decisão aí do US Open. E olha, depois do intervalo tem todos os detalhes da operação de guerra montada na Pensilvânia para encontrar o brasileiro que fugiu da prisão. Já são 6 dias de buscas que contam até mesmo com agentes da SWAT e do FBI. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A Polícia Federal anunciou que prendeu 3 brasileiros por promoção de imigração ilegal com destino aqui para os Estados Unidos. Os presos são taxistas que transportavam 22 pessoas vietnamitas, entre homens, mulheres, adolescentes e crianças. Tudo isso por uma estrada do Acre. Segundo os investigadores, o Acre tem sido muito usado como nova rota dos imigrantes rumo aos países da América Central e depois aqui para os Estados Unidos. Além das prisões de hoje, na última sexta-feira, a PF também prendeu um outro taxista brasileiro na mesma região que transportava 3 afegãos, um cazaquistanês e um turco, que iriam igualmente aqui para os Estados Unidos. Agora a gente fala da busca da polícia norte-americana pelo brasileiro Danilo Cavalcante, que na semana passada fugiu de uma penitenciária da Pensilvânia. Já são 6 dias de buscas intensas pelo foragido e a polícia disse que o brasileiro segue no estado e que o uso de força letal está autorizado pelos agentes caso o Danilo seja encontrado e resista à prisão. Essas são as mais recentes imagens do brasileiro foragido. Elas foram capturadas nesta segunda-feira por câmeras de vigilância em Longwood Gardens, um jardim botânico que fica em Kennett Square, na Pensilvânia, a cerca de 30 milhas da Filadélfia. Desde então, a polícia já recebeu pelo menos 4 ligações de pessoas que disseram ter visto o brasileiro na região. Por segurança, o espaço está fechado para o público, assim como as escolas de 2 distritos. He's a bad guy, he needs to be in custody, and we're determined to capture him. O chefe da polícia local reforçou que Danilo é um homem muito perigoso e que as autoridades não medem esforços para encontrá-lo. George Bivens explica que as buscas são difíceis por muitos motivos, entre eles a vasta região de mata fechada na área e as enormes propriedades privadas de terra, que facilitam que o fugitivo consiga se esconder. Shrubbery, landscaping, all kinds of things, sheds that afford an opportunity to hide. A polícia vasculha toda a região, pelo chão e pelos ares. Um helicóptero transmite uma mensagem em português gravada pela mãe de Danilo pedindo que ele se entregue. A polícia de Chester County pediu hoje em coletiva de imprensa que os moradores da região que viajaram no feriado e deixaram as casas vazias verifiquem se houve invasão e se algo sumiu. Os agentes alertam que o brasileiro deve estar invadindo residências para conseguir água e comida. Danilo Cavalcante, de 34 anos, fugiu da prisão na última quinta-feira. No dia 16 de agosto, ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau da ex-namorada, também brasileira, Débora Brandão. O crime aconteceu em 2021. A fuga do brasileiro da penitenciária do estado está prestes a completar uma semana. Uma força-tarefa está atrás do criminoso, com agentes locais, federais e da SWAT.
Para quem vive na região e não está acostumado com cenas como essa, que parecem de agentes prontos para uma guerra, o sentimento é de pânico. E seguindo nesse tema, a imigração, o número de crianças sob custódia dos Serviços Humanos e de Saúde dos Estados Unidos disparou. No último mês, aumentou 30%, segundo o Departamento de Segurança Interna, a maioria desacompanhada. No início de agosto, eram 7.800 crianças desacompanhadas sob custódia das autoridades americanas de imigração. No final do mês de agosto, esse número saltou para mais de 10.300 menores, um aumento de 30%. A maioria das crianças foi encontrada abandonada na fronteira sul do México com os Estados Unidos e levada para abrigos especializados. Essas crianças deveriam ficar cerca de um mês sob cuidados do Departamento de Serviços Humanos e Saúde e depois serem transferidas. Mas o alto número de menores chegando está atrasando o processo, acumulando crianças e excedendo a capacidade dos abrigos. Autoridades de imigração alertaram para uma nova possível crise de imigração, desta vez infantil. Muito preocupante, muito triste essa constatação desse número cada vez maior de crianças abandonadas na fronteira que então são recolhidas e são então transferidas para o HHS, os Serviços Humanos do Governo Federal, que agora se encontra com esse problema de não ter recursos, de não ter alojamentos suficientes para então abrigar tantas crianças, tantos menores de idade. Existe também o problema depois disso, que essas crianças, obviamente, elas não têm condições e nem sabem como se defender numa corte de imigração, num processo de deportação. Então fica um futuro muito incerto, muito triste para essas crianças abandonadas. Depois do intervalo, após inundação, pessoas que foram a festival de música em Nevada deixam a região depois de horas ilhadas na lama. E atenção, autoridades sanitárias alertam para frango congelado que está sendo vendido contaminado com plástico. Neste feriadão, um tradicional festival internacional de música que acontece em pleno deserto de Nevada quase terminou em tragédia. Uma chuva intensa e inesperada atingiu a área e deixou cerca de 70 mil pessoas ilhadas no meio de lama e muita água. A Eloá Zen tem mais informações. Ventos fortes, temperaturas elevadas, um mar de luzes e muitos fogos. Espera-se tudo do Festival Burning Man, celebrado anualmente no deserto de Nevada, menos uma coisa: chuva. E foi justamente isso que aconteceu. Na última sexta-feira, a região onde esse grande evento comunitário de música, arte e autoexpressão acontece, recebeu um volume elevado de precipitação. Autoridades disseram que, naquela tarde, choveu o equivalente a 2 ou 3 meses. O resultado foi desastroso. A areia do deserto virou um grande lamaçal, impossibilitando o trânsito de carros e até de bicicletas. Todos aqueles que participaram do evento foram instruídos a buscar abrigos nos acampamentos. Os foliões, contudo, continuaram com a bagunça, se divertindo na lama, como se quase nada tivesse acontecido. A gente foi dançar na lama, a gente ainda viu muita arte fora, a gente viu DJ tocando, banda tocando. Ainda continuou o evento. Domingo, a mesma coisa. O que é muito difícil foi mesmo se locomover dentro daquela cidade enorme, porque não tem meio de locomoção mais, que é a nossa bicicleta. Então a gente tinha que ficar mais perto do camp. Mas foi muito bonito de ver como a comunidade vem junto para resolver os problemas em comunhão mesmo. Para saber assim, tá, a gente é um grupo, a gente está nessa junto, como é que a gente vai lidar com toda essa situação? Então foi bonito de ver, foi um Burning Man totalmente diferente das minhas outras experiências, mas foi muito bonito de ver como a gente cuida um do outro em situações assim. Por 2 dias, os portões do evento estiveram fechados para entrada ou saída de veículos, mesmo aqueles com tração nas 4 rodas. A saída do evento foi finalmente autorizada ao meio-dia de hoje e uma fila quilométrica se formou. O êxodo, como é conhecido este movimento, bateu espera de 10 horas. Obviamente, eu já estava agoniada para sair, porque a gente tem trabalho fora, a gente tem uma vida fora. Então, assim que abriram os portões, a gente saiu. Apesar do susto e das imagens chocantes, não houve relatos de grandes incidentes. Um homem de 32 anos morreu durante o evento, mas as autoridades garantem que a tragédia não tem nenhuma correlação com a chuva. Ainda não foi divulgada a causa da morte, que segue sob investigação.
Boatos de ebola e outras catástrofes também se espalharam pela internet, mas nenhuma delas se confirmou. Na nossa região, né, o Burning Man é muito grande, na nossa região, eu não vi ninguém passando nenhum problema. Perrengue mais era de tipo, saiu é lama. É isso, mas perrengue nenhum, realmente ninguém passou necessidade. Então eu acho que a gente tem que olhar mais para esse lado de como a comunidade se saiu nessa situação. Eu posso dizer que é muito melhor do que ter... Eu já passei por muita enchente na minha cidade e estado de calamidade pública. E a gente via muita coisa errada. No Burning Man é todo mundo querendo se ajudar e ter certeza que está todo mundo bem. Agora é hora do nosso giro de flagrantes. Um pier com 80 pessoas em cima desabou em Wisconsin e toda a cena foi gravada. E no Michigan, um vídeo dramático mostra um policial salvando um bebê que parou de respirar. As imagens do uniforme do policial mostram a família desesperada quando o carro deles é parado por alta velocidade em Warren, Michigan. O agente age rápido, tira o menino de 18 meses do carro e começa a fazer massagem. A mãe chora desesperada. Pouco depois, o policial anuncia que o garoto voltou a respirar. A mãe contou que o filho estava com Covid e de repente teve convulsões e parou de respirar. O garoto foi levado ao hospital, onde foi internado em condição estável. O policial Fraser foi considerado um herói. Em Ohio, o Departamento de Polícia divulgou um vídeo da câmera de um policial que mostra o momento que uma mulher grávida é morta a tiros. As imagens mostram os agentes abordando o veículo e mandando Takaya, de 21 anos, sair do veículo por suspeita de furto em uma mercearia. É possível ouvir a norte-americana discutindo, dizendo que não roubou nada. Get out of the car. Then get out. Quando a mulher começa a andar com o veículo, o policial atira pelo para-brisa e mata a mulher e o bebê dela. A família abriu um processo contra o departamento, alegando abuso de poder. Em Wisconsin, um pier com 80 estudantes universitários que celebravam o feriado do Dia do Trabalho não aguentou o peso e desabou num lago. Toda a cena foi gravada por uma pessoa que não estava na estrutura. 20 estudantes ficaram feridos e foram levados para hospitais locais. Ninguém morreu no incidente. Equipes de resgate trabalham agora para retirar carteiras e outros objetos que caíram no fundo do lago. O pier será desmontado nesta semana. Em Belmar, New Jersey, uma corrente marítima arrastou banhistas para o fundo do mar de repente. Os salva-vidas tiveram que agir muito rápido e uma corrente humana foi feita para puxar as pessoas. 6 banhistas conseguiram ser resgatados, mas mesmo assim, apesar dos esforços, um rapaz de 24 anos morreu. Helicópteros e barcos foram acionados, mas não foi possível salvar este homem. As autoridades lembraram a importância de ficar perto dos postos de salva-vidas no mar e prestar atenção nas sinalizações que alertam sobre os perigos na água. Agora tem um alerta de saúde importante. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, está fazendo recall de uma marca de congelados. As autoridades sanitárias alertaram que o produto pode conter plástico misturado com a comida. Os produtos são essas caixas aí de tiras de frango congelado da marca Conagra, que está sendo retirada do mercado. O Departamento de Agricultura e Inspeção de Alimentos disse que já foi registrado um caso de contaminação e até de ferimento. Agora, quem tiver esse produto em casa dessa marca, gente, por favor, as autoridades pedem para jogar tudo fora ou devolver na loja onde os produtos foram comprados. A lista completa com a série de numeração das caixas que podem estar contaminadas está no site da FDA ou Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar, USDA. Depois do intervalo, se você sofreu danos com a passagem do furacão Idália, a gente explica como pedir ajuda do governo federal. E a gente mostra um casamento inusitado que aconteceu no Colorado e viralizou nas redes sociais. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Um novo relatório da ONU concluiu que as espécies invasoras custam muito caro para o mundo e podem provocar caos ambiental. Os cientistas dizem que os prejuízos podem passar dos 400 bilhões de dólares por ano, gente.
4 vezes mais do que na década de 70. Essas espécies normalmente chegam trazidas pelos seres humanos e chegam de navios ou de aviões. Se adaptam fácil e em pouco tempo afetam de forma negativa a biodiversidade e o ecossistema local. Isso pode levar plantas e animais locais à extinção. Além disso, afetam a agricultura, provocando insegurança alimentar e aumentam as chances de catástrofes naturais no mundo inteiro. A ONU disse que essa migração de espécies invasivas está atingindo taxas alarmantes e deveria se tornar uma das principais preocupações das autoridades mundiais. No total, há 37 mil espécies invasoras conhecidas e 3.500 são consideradas extremamente nocivas. E 6 dias depois da passagem do furacão Idália pela Flórida e outros estados, as autoridades anunciaram que 96% das moradias já estão com a luz restaurada. A operação limpeza continua. O presidente Biden visitou as áreas devastadas pela tormenta no final de semana e anunciou ajuda federal para as pessoas que foram vítimas desse desastre. A Carla Marinho mostra pra gente como aplicar para esse benefício e evitar golpes também. A visita do presidente foi no final de semana. Ele foi em várias áreas atingidas pelo furacão Idália e se encontrou com moradores e socorristas. Em discurso, Biden disse que não iria abandonar a população da Flórida e que estava orientando o FEMA, o departamento que administra desastres, a ajudar de todas as formas possíveis. Roland mora com a família em Perry, uma das regiões mais castigadas pela passagem do furacão Idália na Flórida. A casa deles foi uma das atingidas pela tormenta. Perry é uma cidade não muito grande, então eu acho que a quantidade de gente ajudando vai fazer uma diferença para que a cidade volte, pelo menos a estar habitável, né? Assim como eles, vários moradores vão precisar de ajuda para conseguir reparar os danos. Os governos federal e estadual disponibilizaram socorro financeiro. Os interessados devem se inscrever no site do FEMA para o benefício federal e no site disasterassistance.gov para o estadual. Serão preenchidas fichas e, com base nos dados, as autoridades vão determinar se você se qualifica e qual ajuda pode receber. Mas muito cuidado com os falsos agentes do governo ou construtores. É que no período pós-furacão acontecem muitos golpes. As autoridades estão alertando os moradores. Uma mensagem automática do Sheriff Office de Perry, avisando e dando dicas de uma lista de 5 ou 6 condições que os prestadores de serviço têm que ter. Normalmente você assina os direitos, você dá uma procuração para essas companhias para basicamente receber o dinheiro da companhia de seguro e você renuncia a certos direitos e eles ficam com o dinheiro do seguro. Então, muito cuidado. Vamos agora então para a nossa previsão do tempo, dar uma olhada no nosso mapa amanhã em todo o país, pessoal. Olha só, em Boston, Nova York e Washington, máxima chegando a 99 nessa região. Em Norfolk, bastante sol, 95 de máxima. Em Atlanta, o sol vai aparecer um pouco tímido, mesmo assim muito calor. Vai estar quente também na Flórida, com o sol aparecendo entre nuvens e variando isso aí ao longo de todo o dia. Em Houston, tem previsão de trovoadas ao longo do dia, com máxima de 100. San Antônio, tempo encoberto, mesmo assim bastante calor, máxima de 102. Em El Paso, o sol vai brilhar o dia inteiro, aí olha, bastante calor, máxima de 103. Em Albuquerque, o sol também brilha, máxima de 93, mínima de 67. Phoenix, muito calor ao longo do dia, olha, máxima de 105, bastante água, hein, pessoal. Las Vegas, sol também quente, máxima de 96, mínima de 73. Em São Francisco, tempo encoberto, mais ameno, aí sol entre nuvens, mínima de 58, máxima de 69. E olha, como a gente viu no mapa, ainda está bastante quente aí em boa parte do território, mas faltando menos de um mês para o final do verão. A estação mais fria do ano, o inverno, já está começando a dar as caras, gente, mais especificamente em Utah. O feriado de Labor Day trouxe à região, acreditem, gente, a primeira neve do ano no começo de setembro, que é uma raridade. Em 2 resorts que ficam na região de montanha, perto lá de Salt Lake City, celebraram a neve desse verão, que foi um prato cheio
cheio para os turistas que lotaram a Oktoberfest. Segundo os meteorologistas, ainda não é possível saber se essa neve antecipada indica que o próximo inverno vai ser rigoroso. Quem vive na região de Utah diz que por lá o tempo é assim mesmo, surpreendente, mas que já fazia um bom tempo que não nevava na região em setembro. E agora, a previsão é de amor, gente. É que um casal do Colorado viralizou depois de decidir se casar em um local inusitado neste final de semana prolongado. Pois é, olha, eles realizaram a cerimônia para celebrar essa união em uma sala de aula da universidade onde eles se conheceram. Que romântico, né? E olha, teve direito a tudo, viu? Que um casamento merece. Óbvio que as cenas estão fazendo o maior sucesso online. Olha só. Na lousa, o anúncio do dia. E nos corredores da universidade, nada de caos. Eles estavam preenchidos de gente bem vestida. Afinal, dentro de uma das salas tinha noiva com véu e noivo de terno, elegantíssimos. Tudo para celebrar o amor. O casamento inusitado aconteceu no campus do Daniels College of Business, em Denver, no Colorado, porque foi exatamente aqui, nessa sala, que o casal se conheceu. E quem oficializou o casamento foram os amigos dos dois, que também eram da mesma turma anos atrás. E o local também tem mais um significado especial. O pai do noivo foi professor aqui por mais de 30 anos. The fact that we met in accounting class, and actually Trevor's parents met in accounting class as well, just kind of coincidentally. It's the most beautiful coincidence I think I've ever experienced. Para o casal, essa sala marcou o começo de uma linda história de amor. E ter mais essa lembrança de um lugar tão importante vai ser incrível para a vida deles. This was the beginning of our story. I mean, this is where we met. We were strangers before stepping foot in this classroom on the first day, and now we're leaving that same classroom as a married couple. Tá aí, inusitado. Já vi casamento acontecer em muito lugar, mas na sala de aula na universidade, primeira vez. É a primeira vez que eu vejo isso também. Olha, tá aí a ideia, gente, quem sabe, né? Fofíssimos. Agora, já pensou se cada pessoa e cada casal fosse celebrar o casamento no local onde se conheceram, vai ter um monte de local estranho. Eu concordo. Mas adorei a ideia, achei fofíssimo, gente. Celebrando o amor, seja onde for, até rimou. É a criatividade, né, gente? Isso aí. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora, pessoal. É isso aí, a gente espera vocês então amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.